E é interessante, Isabel, enquanto você falava, eu tentava aqui sempre trazer em tela as reportagens que já estão lá no site da CNN Brasil, com os vários recortes desse levantamento. Quando você traz essa questão da culpabilidade, apontar o culpado para esse tarifaço, chama a atenção esse percentual muito próximo entre aqueles que trazem a questão da citação ao processo contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e também aqueles que trazem esse olhar para o presidente Lula nessa crítica aos Estados Unidos, a Donald Trump, na cúpula do BRICS. A gente está aí falando de um percentual na casa dos 50%. Agora, um ponto que eu queria trazer também para a tua análise, Isabel, é com relação ao ajuste de discurso, de narrativas, a partir desses recentes levantamentos. Hoje temos Quest. Ontem tivemos levantamento da Atlas, principalmente no que se refere à direita, quando a gente vê esse percentual aqui de 57%, dizendo que Trump não tem o direito de criticar processo de Bolsonaro. E aí é um ajuste de discurso não só da direita, até delimitar um pouco mais esse universo, mas esse ajuste de discurso bolsonarista. Está todo mundo calibrando o discurso neste momento, Carol. Talvez o que mais fez isso e que ficou muito notório foi o governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas. Porque ele, no momento, tem uma reação muito atrelada ali ao que o bolsonarismo gostaria que ele falasse. Depois ele vê o quanto isso caiu mal junto ao setor produtivo que tanto o apoiou e, de repente, ele estava apoiando uma medida que está indo contra o setor produtivo, então foi calibrando isso, fez ali uma tentativa meio atropelada de entrar numa articulação também para ver o que era possível fazer via governo de São Paulo. E do outro lado, a gente teve a calibragem do governo Lula de centrar fogo mais ainda em uma defesa de soberania, a ponto do governo ter uma espécie de slogan temporário que é justamente para defender a soberania. E aí é interessante a gente ver o quanto algumas diferenças são importantes e são sutis, mas têm uma relevância. Nas peças publicitárias do governo, o nome de Bolsonaro não é mencionado. Por quê? Eles deixaram isso para o PT. O PT está indo para cima com aquela ideia de Bolsonaro taxa o Brasil, Lula taxa os super ricos. Nas peças do governo, e se a gente entrar nas redes sociais do Gov e de ministros, o que a gente vê principalmente é uma retórica de somos o Brasil soberano. Somos o Brasil que nós adotamos a nossa decisão e não tem que vir outro presidente vir interferir. E aí, a linguagem é a linguagem da internet. É a menininha que está ali defendendo o Brasil efusivamente, que é trazida para esse contexto. São os gatinhos que estão ali conversando e que também entram nesse papo de soberania, nessa defesa de soberania. Então, o governo conseguiu ali trazer uma certa maleabilidade de linguagem e que o ajuda neste momento a pregar essa ideia de Brasil soberano. É o uso das cores verde e amarelo, que na visão dos petistas, as cores foram sequestradas pelo bolsonarismo, né? Você passou a associar muito as cores verde e amarelo, que são as cores de um país, a um grupo político. Então eles estão tentando pegar isso de volta também. E do outro lado, a gente teve a reação, por exemplo, do PL, também com essas campanhas nas redes sociais para falar o oposto e tentando pegar de volta a cor verde e amarela. Então, na verdade, o que a gente tem ali, se a gente pudesse resumir um pouco esses dados da Quest, Carol, temos uma polarização também nisso, ainda que a gente tenha uma rejeição dessa ideia, e 72% não é algo a ser desprezado, dessa ideia de que Trump não deveria atrelar algo a Bolsonaro. Ainda assim, quando a gente vai colocando uma lupa e vai entendendo os outros lados, a polarização aparece, né? Quando a gente vê ali atrelando ao comportamento do presidente Lula, quando a gente vê a outra metade, 57%, dizendo que Trump não tem o direito de criticar o processo de Bolsonaro. Então, a polarização, ela está instalada e um grupo se alimenta do outro. E isso só adiantou ainda mais um clima de 2026
porque foram surgindo fatos novos e de grandes proporções. E aí a gente precisa entender nas próximas pesquisas como é que vai ser esse potencial de recuperação, qual vai ser o percentual do presidente Lula. O que a gente ouve de dentro do governo, Carol, é que o governo não pode errar mais, que o governo teve uma crise que veio da motivação de comunicação até favorável, mas que o governo não pode errar mais, que daqui para frente é cautela e é tudo sendo muito calculado, sobretudo diante de um olhar muito aguçado sobre os prejuízos que esse tarifaço vai trazer para o setor produtivo brasileiro.